O que é a verdadeira felicidade? O estoicismo tem a resposta. Você já se perguntou por quê, mesmo conquistando tudo o que queria, ainda sente que falta algo? A felicidade que vendem por aí está sempre fora de alcance. Mais dinheiro, mais likes, mais conquistas. Você corre, luta, alcança, e mesmo assim, aquele vazio continua lá. O que está acontecendo? Será que estamos buscando no lugar errado? Os estoicos, pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, descobriram algo revolucionário. A felicidade não depende do que acontece fora, mas do que cultivamos por dentro. Eles viveram em tempos difíceis, enfrentaram guerras, perdas e traições, mas encontraram serenidade onde a maioria veria desespero. Eles não acreditavam em fórmulas mágicas, mas em princípios sólidos. Hoje você vai conhecer 10 ideias estoicas que podem transformar sua forma de ver a vida, as emoções e a felicidade. E não precisa virar um filósofo para aplicá-las. Só precisa estar disposto a refletir. Se alguma coisa dentro de você sente que há um jeito mais sábio e calmo de viver, esse vídeo é para você. Vem comigo até o fim. 1. Felicidade é ter domínio de si, não do que está fora. Autodomínio. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Pense nisso. Você não controla o trânsito, o clima, o que as pessoas dizem ou fazem. Mas pode escolher como vai reagir. Isso parece simples, mas é revolucionário. A maioria vive tentando controlar o incontrolável, e quando o mundo não coopera, surge o sofrimento. A chave da felicidade estoica está no foco. Agir onde temos poder. Aceitar o que está fora do nosso alcance. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Você para de lutar contra o universo e começa a dominar a si mesmo. E quando você é dono das suas reações, das suas emoções e dos seus pensamentos, ninguém pode te tirar a paz. Isso não significa passividade, significa força interior. Um estoico busca excelência nas próprias atitudes, não nas circunstâncias. A verdadeira felicidade começa quando você entende que o mundo externo é instável, mas seu mundo interno pode ser firme como uma rocha. 2. Desejar menos é ter mais. Vivemos em uma era que alimenta o desejo incessante. Sempre falta algo: um carro melhor, um corpo ideal, uma promoção, um novo celular. Mas Sêneca já dizia há quase 2000 anos: não é o homem que tem pouco, mas o que deseja muito que é pobre. Os estoicos ensinavam que desejar menos não é abrir mão da vida, é viver com liberdade. Quando tudo o que você quer está fora de você, sua felicidade vira refém de algo incontrolável. Ao reduzir seus desejos ao essencial, você descobre algo valioso: paz. Isso não significa viver com escassez, mas com clareza. O que realmente importa? O que você precisa de verdade para viver bem? Um estoico não despreza o conforto, mas não é dominado por ele. Ele aprecia o que tem, sem ser escravo do que não tem. Essa inversão de lógica é poderosa. Ao invés de buscar mais para ser feliz, você começa a perceber que a felicidade surge quando você para de buscar e começa a viver com contentamento. Desejar com sabedoria é o primeiro passo para ter uma mente leve e um coração tranquilo. 3. Aceitação racional do presente. Amor fati. Ame o destino. Esse princípio estoico é um dos mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seu diário: tudo o que acontece é parte da natureza, e o que é natural não pode ser ruim. Em vez de lutar contra o que acontece, os estoicos nos convidam a aceitar, não com passividade, mas com inteligência. Aceitação não é desistência, é sabedoria. É entender que há forças que não controlamos: a morte, a doença, a opinião alheia, o tempo. Sofrer por elas é inútil. A aceitação racional nos ensina a usar nossa energia onde ela realmente importa: nas escolhas, nas ações, no agora. Isso não significa se conformar com a injustiça ou o erro, mas perceber que lutar contra a realidade só gera frustração. O que acontece?
Acontece. O que você faz com isso é o que define sua paz. Aceitar não é se render, é se libertar do desespero. E quando você para de resistir ao presente, algo muda. Você encontra serenidade. E nela, descobre que a felicidade já estava ali, escondida sob a sua resistência. 4. A felicidade mora na virtude. Imagine viver de um jeito tão alinhado com seus valores que nem elogios te sobem à cabeça, nem críticas te derrubam. Para os estoicos, esse estado interior, firme, calmo, coerente, é o verdadeiro significado de felicidade. A virtude não é um conceito religioso ou abstrato. É ação. É fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É ter coragem para agir com justiça, sabedoria para reconhecer seus erros, moderação para não se deixar levar por excessos. Sêneca dizia: a felicidade está em querer aquilo que já se tem e viver de acordo com a razão. O estoico não vive em função de aplausos nem de recompensas externas. Ele encontra satisfação no simples fato de ter sido justo, honesto, íntegro. Isso traz uma alegria sólida, que não depende de circunstâncias. Diferente dos prazeres que vêm e vão, a virtude constrói uma paz que permanece. E quando você vive de acordo com o que é certo, não com o que é fácil, descobre uma felicidade mais profunda, mais limpa, mais sua. A virtude é o caminho, não o adorno. 5. A felicidade está no processo, não no resultado. Vivemos obcecados por metas, o diploma, o corpo ideal, o salário dos sonhos. Mas, segundo os estoicos, esse foco exclusivo no resultado é um caminho certo para a frustração. Por quê? Porque o resultado nem sempre está sob nosso controle. O que está é o esforço, a intenção, o processo. Epicteto dizia: você é responsável por tentar, não por vencer. A felicidade estoica nasce dessa visão. Fazer o seu melhor, com excelência, aqui e agora, sem se apegar ao desfecho. Imagine treinar duro, estudar com disciplina, agir com honestidade e aceitar o que vier, sem desespero. Isso não é fraqueza, é liberdade. Quando você se apaixona pelo processo, descobre que cada passo já contém valor. E muitas vezes, o crescimento que você experimenta no caminho é mais transformador do que a conquista em si. Os estoicos nos ensinam a amar o esforço, não apenas o troféu. E quando viver se torna mais importante do que vencer, a felicidade se revela, discreta, porém presente, em cada ato bem feito. 6. A opinião dos outros não define quem você é. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que os outros iam pensar? Quantas ideias, vontades ou decisões você engoliu para manter a aprovação externa? Os estoicos alertavam: a maior prisão é viver de acordo com as expectativas dos outros. Marco Aurélio escreveu: é loucura se preocupar com a opinião daqueles que nem sabem o que é o bem. A busca constante por aceitação é uma fonte silenciosa de infelicidade. Quando você vive em função do olhar alheio, se desconecta da sua essência. A felicidade estoica, ao contrário, nasce do autoconhecimento e da coerência interior. O estoico não é arrogante, mas também não é moldado pelo julgamento externo. Ele se pergunta: o que é certo? E não, o que vão pensar? Essa independência emocional liberta. É como tirar uma mochila das costas, o peso da necessidade de agradar. Você começa a agir com autenticidade, fala com mais clareza, escolhe com mais firmeza. E a felicidade que surge disso é leve, sólida e verdadeira. Porque finalmente, você está sendo você. 7. A simplicidade é o caminho da paz. Vivemos cercados de excessos, informação demais, coisas demais, compromissos demais. E no meio desse ruído, nos perdemos de nós mesmos. Os estoicos viam isso com clareza. Para eles, a felicidade está na simplicidade, não na falta, mas na leveza. Sêneca dizia: a pobreza não está na escassez de bens, mas na abundância de desejos. Quando você começa a simplificar sua rotina, suas escolhas, seu espaço,
descobre que muitas das coisas que você achava essenciais eram apenas distrações. Uma vida simples não é uma vida vazia. É uma vida limpa. Limpa de excessos, de pressões sociais, de comparações inúteis. O estoico valoriza o essencial: bons hábitos, relacionamentos verdadeiros, tempo de qualidade, paz de espírito. Ele entende que aquilo que realmente importa é, na maioria das vezes, gratuito. A simplicidade permite foco, clareza e gratidão. Quando você reduz o barulho, escuta o que realmente importa. E nessa escuta, surge uma alegria tranquila, que não depende de conquistas externas. Só depende de presença. 8. Propósito maior. A felicidade de servir algo além de si. A felicidade estoica não é individualista. Embora comece dentro de nós, ela floresce quando conectada a algo maior: a comunidade, a natureza, o bem comum. Os estoicos acreditavam que fazemos parte de um todo, e que a virtude inclui servir a esse todo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Ou seja, não basta viver para si mesmo. A verdadeira realização surge quando suas ações beneficiam outros. Quando você vive com propósito, educando, inspirando, cuidando, ajudando, descobre um tipo de felicidade que não é eufórica, mas profunda. O ego busca prazer. A alma busca significado. Um propósito maior traz sentido aos dias difíceis, força nas perdas e humildade nas vitórias. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser cuidar da família, ser justo no trabalho, ouvir alguém com atenção. A felicidade que nasce do servir não se perde com o tempo. Pelo contrário, ela se multiplica, porque deixa rastro. E rastro de luz, mesmo discreto, ilumina vidas. 9. A dor, como caminho para a sabedoria. Ninguém quer sofrer. Mas para os estoicos, a dor não é um erro do universo. É parte do processo de amadurecimento. Sêneca dizia: "A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde." Quando tudo vai bem, é fácil parecer equilibrado. Mas é na dificuldade que descobrimos quem realmente somos. Os estoicos não buscavam a dor, mas a acolhiam como professora. Cada perda, cada frustração, cada decepção é uma oportunidade de crescimento. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de ressignificá-lo. A dor pode endurecer ou pode lapidar. A escolha é sua. Se você enfrenta a dor com sabedoria, ela não te quebra, te constrói. Você aprende a ser paciente, humilde, resiliente e descobre que a felicidade verdadeira não é a ausência de dor, mas a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece desabar. Essa força interior é cultivada nas cicatrizes, não nos sorrisos. E quanto mais você transforma a dor em lição, mais leve e livre se torna. Porque agora, até a dor tem propósito. 10. Liberdade interior. A felicidade que ninguém pode tirar. Vivemos em busca de liberdade, financeira, emocional, profissional. Mas os estoicos nos mostram uma liberdade muito mais poderosa, aquela que não depende de nada externo. Epicteto foi escravizado, perdeu tudo, mas dizia: "Você pode acorrentar meu corpo, mas nunca minha mente." Isso é liberdade interior. Quando você se liberta das amarras do ego, da necessidade de controle, do medo do julgamento e da obsessão por resultados, você encontra um tipo de paz que o mundo não pode oferecer, nem roubar. A verdadeira felicidade não é viver sem problemas, mas ser livre por dentro, mesmo no meio deles. Um estoico pode estar em qualquer lugar, num palácio ou numa prisão, e ainda assim manter sua dignidade, sua clareza, sua força. Essa liberdade vem da escolha de viver com razão, não com impulsos, de pensar antes de reagir, de agir conforme seus princípios. E isso ninguém pode tirar de você. Nem o tempo, nem a sorte, nem a dor. Porque quando você é livre por dentro, você é feliz, em qualquer cenário. A jornada está só começando.
Se esses princípios estoicos tocaram algo em você, se despertaram aquela sensação de que existe um jeito mais sábio, calmo e verdadeiro de viver, então saiba, esse é só o começo. A filosofia estoica é uma fonte inesgotável de clareza, equilíbrio e força interior. E o que vimos hoje foi apenas uma porta de entrada. Nos próximos vídeos, vamos explorar como aplicar o estoicismo em áreas concretas da vida, como lidar com a ansiedade, como tomar decisões com sabedoria, como cultivar a disciplina mesmo nos dias difíceis. Vamos falar de prática, não de teoria. E o mais importante, você não precisa fazer isso sozinho. Esse canal é um espaço de reflexão e crescimento. Então, se algo fez sentido para você, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém que também busca mais do que promessas vazias. A verdadeira felicidade não é um destino, é um caminho. E nós estamos trilhando juntos. Te vejo no próximo vídeo.